Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real, dando prosseguimento. Então, aqui é importante nós destacarmos alguns limites, tais como o limite fundamental, limite quando ΔX tende a zero, aplicado sobre seno de ΔX dividido por ΔX. Esse limite foi demonstrado aqui no âmbito da nossa playlist, intitulada Cálculo Diferencial e Integral sob contexto da análise real. Em aulas anteriores, nós demonstramos detalhadamente esse limite fundamental e demonstramos que o resultado desse limite é igual a 1, de modo que nós podemos aplicá-lo aqui na expressão. Sabemos também, outro limite importante é de que o limite quando ΔX tende a zero aplicado sobre cosseno de ΔX, isso é cosseno de zero. Cosseno de 0 grau é igual a 1. Similarmente, o limite quando ΔX tende a zero aplicado sobre seno de ΔX é igual a seno de zero, que é igual a zero necessariamente. Então, utilizando esses resultados, usufruindo desses resultados, vamos então continuar o desenvolvimento muito bem. Então, nós temos aqui a derivada em relação a x aplicada sobre tangente de x. Então, nós temos esse primeiro limite igual a 1. Esse limite é 1 dividido por cosseno de zero. Aqui multiplica-se por 1 mais tangente de x elevado a expoente 2. E no âmbito do denominador, nós temos 1 menos tangente de x multiplicado por esse limite, ou seja, seno de 0 grau dividido por cosseno de 0 grau. Aqui está no denominador. Então nós temos aqui igual a cosseno de 0 grau é igual a 1, então nós temos 1 mais tangente de x elevado a expoente 2 ocupando o numerador, e no denominador nós temos 1 menos tangente de x multiplicado por 0 e dividido por 1, de modo que o resultado é 1 mais tangente de x elevado a expoente 2, ocupando somente o numerador. Então agora vamos ainda tratar esse resultado nós temos então que a derivada em relação a x aplicada sobre a tangente de x, um dos resultados possíveis é 1 mais tangente de x, essa tangente de x elevado a expoente 2. Tudo bem, esse resultado é verdadeiro, é correto, vamos então reescrever. Tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Permite então escrever tangente de x elevado a expoente 2 como seno de x elevado a expoente 2 dividido por cosseno de x elevado a expoente 2. Então aqui nós temos derivada em relação a x aplicada sobre a função tangente de x, isso é 1 mais seno de x elevado a expoente 2 dividido por cosseno de x elevado a expoente 2, e isso pode ser reescrito convenientemente como cosseno de x elevado a expoente 2 mais seno de x elevado a expoente 2, todo esse termo dividido por cosseno de x elevado a expoente 2. Nós também sabemos, com base em aulas anteriores, apresentadas aqui no âmbito do nosso canal, intitulado Professor Daniel Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Em algumas playlists nós demonstramos, inclusive na playlist associada à geometria analítica, bem como na playlist associada a cálculo vetorial no espaço euclidiano de 3 dimensões, nós mostramos a seguinte propriedade para a trigonometria do círculo, a saber de que seno de alfa, esse seno elevado a 2, mais cosseno de alfa
esse cosseno elevado a 2, isso é necessariamente igual a 1, propriedade essa válida, necessariamente válida para a trigonometria do círculo, e faço referência à trigonometria do círculo, pois em matemática nós também temos a trigonometria da hipérbole. Muito bem, então aqui nós temos como resultado o número 1 no âmbito do numerador e o cosseno de x aqui no âmbito do denominador, elevado a expoente 2, então podemos reescrever como 1 cosseno de x e todo esse termo elevado a expoente 2. Também sabemos que a função secante de x é definida como 1 dividido por cosseno de x, de modo que, para finalizar, aqui finalizando, a derivada em relação a x aplicada sobre tangente de x pode ser escrita como secante de x, e essa secante de x elevado a expoente 2 é uma outra maneira de expressar a derivada em relação a x aplicada sobre tangente de x. Agradecemos a atenção de todos vós, muito obrigado a todos.